Gustavo Uribe. Olha que delícia falar com você aqui. Muito obrigada, ainda mais com Breaking News de Gustavo Uribe. E eu tenho uma pergunta para você. Lendo esse documento, eu fiquei na dúvida se essa proibição de 90 dias da visita do Flávio Bolsonaro, se ela seria só enquanto Bolsonaro estiver na prisão domiciliar ou se, caso entenda que ele descumpriu as cautelares, se ele voltar para Papudinha, essa proibição vale também mesmo para o regime fechado no complexo penitenciário? Parabéns por esse foro. Obrigado, Débora. Jornalismo não dorme, né? E a gente não dorme também, por isso que a gente tem tanta olheira. Você não, mas eu tenho. Porque a gente trabalha 24 horas, a decisão chega, a gente já bate a matéria. Eu entendo que sim, eu entendo que são 90 dias sem falar com Jair Bolsonaro, mesmo que haja uma mudança de posição. E é importante nessa decisão quando ele faz o questionamento aos advogados. E aí a gente pode ver uma ofensiva agora para tentar convencer o ministro Alexandre de Moraes que Jair Bolsonaro não sabia, ou que não saberia que esse conteúdo seria divulgado. Porque a estratégia da defesa deve ser essa a partir de agora, 48 horas para responder. Porque caso Jair Bolsonaro soubesse que o filho divulgaria essa carta, e tudo leva a crer que sim, porque ele faz um chamado à população brasileira e coloca Flávio Bolsonaro como porta-voz, aí existe a possibilidade sim de Jair Bolsonaro voltar para o complexo militar da Polícia Militar, ou seja, da Papudinha. E aí a gente tem dois pontos principais nessa decisão: quem sai perdendo e quem sai ganhando. Nesse caso, o que a classe política diz é que Michele Bolsonaro já estava incomodada desde o final de semana com a divulgação dessa carta. Não apenas pela questão de empoderar Flávio Bolsonaro, o enteado, mas também porque ela já acreditava que poderia ser a quebra de uma medida cautelar. Tanto é que ela chegou a manifestar, fazer um desabafo para alguns aliados dela. Hoje de manhã eu estava conversando com os aliados e eles me fizeram essa percepção. E até questionei algumas fontes do Supremo Tribunal Federal se teria alguma decisão ou não nesse sentido. Mas todas disseram que isso estava nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e que eventualmente ele se posicionaria. Por outro lado, Débora, empodera Flávio Bolsonaro na definição dos palanques estaduais. Porque quem é o porta-voz depois dessa carta é Flávio Bolsonaro. Então quem vai definir a partir de agora os palanques estaduais é Flávio Bolsonaro. Foi a última palavra de Jair Bolsonaro. Então Flávio Bolsonaro, eu vejo que com essa decisão tem mais liberdade para a definição dos palanques, principalmente no Rio de Janeiro, onde tem um imbróglio para saber quem vão ser os candidatos ao Senado Federal. Por outro lado, dá razão para Michele Bolsonaro, que já avaliava a possibilidade de quebra das medidas cautelares. Mas respondendo de bate-pronto à sua pergunta, sim, eu considero que vale por 90 dias, independentemente do regime de prisão de Jair Bolsonaro. Ótimo. Gustavo Uribe, a gente vai te segurar mais um pouquinho aqui. Vou até acrescentar o Matheus Teixeira nessa rodada de análises e informações. Matheus, tem mais um destaque e depois, Uribe, eu quero voltar contigo para abordar mais uma questão política dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que você antecipa aqui no 360, Gustavo Uribe, que determinou que Flávio Bolsonaro esteja impedido de visitar o pai Jair Bolsonaro do período de 90 dias. Isso significa até depois do primeiro turno da eleição. Mas vamos lá, Matheus Teixeira, outros destaques que você nos traz. Débora, além de fazer o pedido à defesa para informar se houve ou não a desobediência de medida cautelar, o ministro também traz em outro trecho um juízo de valor ali sobre como ele viu a publicação desse vídeo, porque ele destaca um trecho que no começo, antes de ler a carta, ele afirma: é imperdível, um recado muito importante que ele quer dar a toda a nossa nação, afirma o ministro Alexandre de Moraes, transcrevendo o que ocorreu no vídeo. Sugere que o sentenciado tinha plena consciência de que sua carta seria divulgada nas redes sociais, o que configuraria desrespeito a medidas cautelares. Portanto, além do conteúdo da carta, também está em jogo toda aquela live que ele fez, porque ele não leu apenas a carta, mas trouxe também alguns outros recados. E um dos recados, segundo o ministro Alexandre de Moraes, ele dá a entender que sim, que Jair Bolsonaro tinha consciência da divulgação desta carta e não apenas da divulgação, mas também da divulgação dela nas redes sociais, que é justamente esta a medida cautelar que o ministro Alexandre de Moraes impôs.
Bolsonaro está proibido de usar as redes sociais, mas não apenas ele mesmo, mas também por meio de intermediários. Neste caso, o intermediário seria Flávio Bolsonaro, que, segundo afirma o ministro Alexandre de Moraes, há sim uma configuração, ao menos em tese, de descumprimento. Ali nesse outro trecho que a gente separa, ele traz exatamente as aspas, para a gente ver como de fato está em jogo, não apenas a carta em si, mas também tudo o que ele disse ali naquele momento, porque a transcrição ali é imperdível. Ele dá a entender ali no decorrer da live que o pai dele escreveu a carta e conscientemente pediu para o filho divulgar nas redes sociais, o que era proibido. O ministro Alexandre de Moraes agora dá essas 48 horas para a defesa. A defesa deve, nos autos, portanto, dentro de 2 dias, dar suas explicações e o ministro deve voltar a tomar alguma decisão sobre isso, justamente porque, neste primeiro momento, ele já traz ali algumas pontuações que dá a entender que sim, que pode ter havido descumprimento de medida cautelar e a consequência prática do descumprimento pode vir a ser a determinação de uma prisão em regime fechado novamente. Jair Bolsonaro, que vamos lembrar, foi preso antes mesmo do início de cumprimento da pena, porque ele já estava em prisão domiciliar, ele tentou violar a tornozeleira eletrônica, o ministro Alexandre de Moraes determina a prisão preventiva. Poucos dias depois, transita em julgado o processo em que ele foi condenado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal pelo placar de 4-1. Naquele momento, apenas Luiz Fux foi contra a condenação e, portanto, quando acaba o processo, ele inicia o cumprimento de pena na Superintendência da Polícia Federal. Depois vieram uma série de reclamações da defesa sobre a situação, inclusive barulho de ar-condicionado, diz que o local ali não era adequado, houve um pedido para que ele fosse para outro estabelecimento prisional. Ele foi, portanto, transferido para Papudinha, onde está Daniel Vorcaro hoje, e que também tem um espaço ali reservado só para ele. E depois de uma série de complicações de saúde que de fato ele tem há muito tempo, e principalmente depois do atentado à faca que sofreu nas eleições de 2018, ele ficou cerca de 15 dias internado e depois dali o ministro Alexandre de Moraes permitiu que ele cumprisse a pena em casa, ou seja, em prisão domiciliar. E tudo isso para incluir esse componente político que o Uribe nos trouxe depois de uma reunião com Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, que está em meio a um embate com Flávio Bolsonaro. A ex-primeira-dama vai até o ministro, promete que ela ia cuidar do marido e que não permitiria que ele descumprisse qualquer medida cautelar. Isso aconteceu praticamente até o final dos 90 dias da prisão domiciliar. Veio uma intercorrência que foi o fato de uma arma ter sido encontrada com segurança dele. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que não era o suficiente para ele perder o benefício. Ele, portanto, continua em casa e está ali o dia inteiro junto com Michele Bolsonaro, que é pré-candidata a senadora pelo Distrito Federal, mas que gravou no último mês um vídeo duríssimo contra seu enteado, Flávio Bolsonaro. Não foi apenas uma crítica lateral ou ali uma pontuação de divergência política sobre formação de palanques. Foram críticas sérias, criou uma cisânia ali dentro da família que sempre existiu, mas que se aprofundou. E agora Michele Bolsonaro segue com acesso livre a Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, até o primeiro turno da eleição, não deve mais poder ver seu pai. Ótimo, porque você me deixou aqui um ponto que é justamente isso que eu quero falar com o Uribe e com todos vocês, né, Matheus e todos que nos acompanham. Uribe, olha só, você falou sobre a última palavra de Jair Bolsonaro foi, por meio daquela carta, Flávio Bolsonaro é o meu porta-voz, ou seja, Flávio falou, tá falado. Mas, aí que eu trago uma provocação. Em outra carta, quando ele escolheu Flávio, ele já havia se manifestado dessa mesma maneira, dizendo, Flávio é o meu porta-voz, né? Ele já havia empoderado Flávio como porta-voz. Então, quer dizer, alguns meses depois, ele teve que voltar para reafirmar o poder de Flávio de dar a palavra final. Minha pergunta é o seguinte, na sua avaliação, o que acontece com o Flávio depois dessa proibição de que ele encontre o pai? Ele, de fato, se emancipa do poder em relação do poder do pai,
sai da sombra e pode crescer sem a sombra de Jair Bolsonaro. Estou falando, tá, nessa corrida eleitoral. Ele é visto como emancipado e respeitado. Ou pode acontecer, como aconteceu nos últimos meses, dele ir se desgastando e perdendo voz e não ter mais o pai para dar o freio de mão que ele deu nesse sábado com essa carta. Eu acho que é uma faca de dois gumes, ou como diz o poeta, uma faca de dois legumes. De um lado, Débora e Matheus, eu acho que ele se emancipa. Se emancipa porque as decisões agora são dele, não são mais de intermediários para a formação dos palanques. E ele tem um abacaxi na mão, que é o palanque do Rio de Janeiro, que ele precisa decidir o mais rápido possível. A questão do Ceará, apesar das críticas de Michele Bolsonaro, está resolvido. Apoia Ciro Gomes e não vai ter retrocesso, é isso que dizem lideranças do partido. Agora, a outra questão é o seguinte: quem é o porta-voz das informações de Jair Bolsonaro? Caso Jair Bolsonaro, no meio da campanha, queira dar um posicionamento ou pelo menos dar uma orientação, a gente tem agora outros nomes. Temos o Carlos. O Carlos não foi impedido de conversar com o pai. E temos Michele Bolsonaro. Antes, nós tínhamos a tríade dos filhos que falavam com ele, com exceção do Eduardo Bolsonaro, então Renan, Carlos e Flávio, e Michele de outro lado. Isso é um problemaço, porque várias vezes as informações saíram desencontradas, porque passam pelo filtro daqueles que as ouvem, ou seja, dos interesses pessoais de Michele e dos interesses pessoais dos três filhos. Agora a gente tem o Carlos, e o Carlos deve ser, então, essa espécie de porta-voz dando informações a Flávio Bolsonaro. Mas é uma situação que enfraquece ele nesse sentido, de receber, como você disse, orientações do pai. Foi feito chacota em relação a essa carta, inclusive pelo candidato Ronaldo Caiado, de que ele precisaria de uma autorização do pai, ou pelo menos de conselhos do pai para ser candidato à presidência, mas o objetivo você trouxe, Débora, muito claramente. Ele passou por uma crise de credibilidade dentro do PL por causa desse movimento de Michele Bolsonaro e ele precisava reafirmar esse movimento. Está reafirmado? Está claro, então, que ele é o porta-voz e ele é o candidato à presidência. Eu acho que serviu mais para acabar com os boatos de que ele poderia ser trocado, porque na Faria Lima estava muito forte o boato de que Michele Bolsonaro poderia assumir o lugar de Flávio Bolsonaro. Mas eu acho que com aquela carta o Jair Bolsonaro conseguiu colocar uma pedra nessa polêmica. Tem um outro ponto interessante que eu gostaria de trazer, que é uma outra carta. A Jussara Soares me lembrou agora há pouco, e o Theo Cury, porque quando Jair Bolsonaro, em dezembro, estava na Superintendência da Polícia Federal, ele também fez uma carta. E era uma carta também falando sobre o estado de saúde dele. É preciso a gente analisar se realmente naquela carta também tinha aquela linha anterior. A grande questão é que na Superintendência da Polícia Federal, e isso me dizem algumas fontes do Supremo Tribunal Federal, e por isso que tem uma diferença, é que você não tinha medidas cautelares tão fixas para prisão domiciliar. Claro, Jair Bolsonaro não podia ter acesso às redes sociais, mas ele estava num regime fechado. Agora, o que me dizem há uma fragilidade maior na prisão domiciliar. Por isso que agora o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão. E olhando para frente, ele deixa muito claro no final, 48 horas para os advogados dizerem se Jair Bolsonaro sabia que essa carta seria divulgada nas redes sociais. E a medida cautelar é clara, não se pode divulgar nada, até mesmo nas redes sociais de outros. Gustavo Uribe, quero te agradecer imensamente por trazer esse Breaking News aqui no 360. Você que antecipou aqui essa informação, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de, proibir Flávio Bolsonaro de visitar o pai na prisão domiciliar pelos próximos 90 dias, ou seja, até o fim do primeiro turno, né? Depois, entre primeiro e segundo turno, mais ou menos. E também mandou ele explicar, a defesa de Jair Bolsonaro explicar, como você nos trouxe, se Moraes sabia ou não, né, Matheus Teixeira, que a carta dele seria divulgada pelo filho. E se isso configuraria ou não um desrespeito às medidas cautelares impostas com essa história que você falou das redes sociais. Gustavo Uribe, mais uma vez, muito obrigada. Um bom descanso, boa fisioterapia para você. Obrigado, contem comigo. Preciso correr que eu estou atrasado. Obrigado. Vai.